Olá, eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UXplay Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E nesse episódio, nós conversamos com o professor e doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, Fernando Becker, que conversou com a gente sobre educação. Acompanhe que foi muito legal. Professor Fernando Becker, primeiramente, muito obrigado pela participação aqui no UXplay Podcast. A gente sabe que a sua vida é agitada, né? Muitos compromissos, mas tirou um tempinho para vir aqui conversar com a gente e trazer, né? Compartilhar um pouco dos seus conhecimentos aqui com os nossos internautas. Muito obrigado pela sua presença e obrigado, né, por estar aqui no UXplay Podcast, professor. Agradeço a oportunidade. Tá certo. Eu acho que a gente, para começar esse bate-papo, professor, você poderia contar um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história profissional, enfim, né? Conta pra gente, para que a gente possa conhecer um pouco mais da história do professor Fernando Becker. Eu diria assim que a minha diferença dentro do pós-graduação em educação, da própria faculdade de educação, da pedagogia, e das licenciaturas, né? Porque a Faculdade de Educação atende todas as licenciaturas, especialmente com a disciplina de psicologia, várias psicologias, por exemplo, psicologia da aprendizagem, que é a que eu me ligo mais, e o meu doutorado na Universidade de São Paulo, no Instituto de Psicologia, foi em psicologia escolar e do desenvolvimento humano. Mas a marca que eu trago é justamente aquilo que vem da filosofia, né? Que é, embora eu tenha me desviado para a educação, porque quando a ditadura militar caçou a filosofia no ensino médio, eu que estava fazendo licenciatura em filosofia, me dei conta, estou desempregado antes de ser empregado. Daí, por acaso, caiu nas minhas mãos uma nota do jornal dizendo que estava abrindo um mestrado em educação na URGS. E, de fato, fui lá, fui aceito, comecei lá no início de 1972. Opa! Olha, naquela época era peso pesado, né? Porque a ditadura militar não podia pensar. Só o presidente da República tinha direito a pensar. Só que tinha um detalhe, ele não pensava. Então o pensamento estava decretado como tendo que morrer aqui no país. Isso é terrível. Não sei como é que alguém hoje ainda quer que volte isso. Né? E não são poucos. Não são poucos. Jeito. Falta de informação no mínimo, né, professor? No mínimo. Exatamente. Então, essa busca do porquê que se fazem certas coisas, por que se ensina desse jeito, por que os alunos seguem aquilo que os professores dizem, mesmo aquilo segue o que os professores dizem, exigem, não aprendem como poderiam aprender. Então, essas perguntas são perguntas de filósofo, não de pedagogo. Deveria ser de pedagogo. Mas o que eu via lá na psicologia da educação da URGS, durante os anos 70 do século passado, é que não se faziam essas perguntas. Era simplesmente Skinner diz isso, portanto vamos fazer assim. Nada de reflexão. Então, aí é que eu comecei, como eu fui aprovado em concurso em História da Educação, na Faculdade de Educação da URGS, eu comecei lecionando História da Educação. E aí vem o que é cômico e que só é possível dentro de uma ditadura militar. Quando faltavam 2 semanas para começar as aulas, eu acho que foi em 1976, a chefe de departamento chegou e disse: está faltando um professor de psicologia da educação. Você vai assumir. Eu disse: como? Eu não tenho competência para isso. Não, você é lotado no departamento, pode ir lecionar qualquer um.
Piada, né? Uma piada acadêmica de mau gosto, né? E que naquela época vigorava. Então, em 2 semanas eu tive que me aprumar, e daí é que eu comecei a me dar conta da miserabilidade teórica que vigorava na área de psicologia. De um lado Skinner, do outro lado Carl Rogers. Carl Rogers é brilhante na terapia centrada no paciente, ele tem vários livros interessantes, ele era um cara muito criativo, né? Mas não era um teórico para ser seguido. E o Skinner era um teórico que simplesmente, como é que se pode dizer, que legitimou o senso comum. Qualquer pessoa ali sabe como é que pode treinar um cachorro. Então, pega aquilo, teoriza sobre aquilo, sobre o treinamento de animais, e acaba investigando. Ele investigava comportamento de ratos em laboratório, ratos e pombos. E daí faz toda uma teoria com ratos e pombos para aplicar aos seres humanos. Foi isso. Na verdade, o neo-behaviorismo ainda chamou de neo-behaviorismo, assim como sendo a teoria. E uma porção de colegas lá da universidade seguindo religiosamente isso. Eu disse, não é possível. Sem a reflexão, professor. Exato. Daí é que um dia desse vi a informação de que na Assembleia Legislativa, num sábado de manhã, a professora Léa Fagundes, pioneiríssima em trazer a informática para a educação, iria fazer uma palestra lá. Eu disse, estou aqui, livre, vou lá. E daí eu ouço falar de um tal de Piaget, que eu tinha visto uma página num manual de história da educação que eu utilizava. Já tinha me chamado a atenção lá, mas quando ela falou, eu disse, opa, vou ver esse cara. Daí, depois de 2 ou 3 anos, a exigência do departamento está na hora de fazer um doutorado. Mestrado eu tinha defendido em 1976, daí em 78 a exigência para fazer um doutorado. Então tá, mas eu não vou para os Estados Unidos. Aí já encresparam, tinha que ser Estados Unidos. Então eu vou fazer no Brasil, encontro. Daí eu vi 2 estudiosos do Piaget no Instituto de Psicologia da USP. Opa, vou lá. Jean Piaget? Jean Piaget, né? Jean Piaget é um portento, é uma teoria que mudou a psicologia. Ele investiga como é que um indivíduo que nasce agora, daqui a 20 anos, consegue produzir conhecimento científico. Se ele nasceu sem capacidade de qualquer conhecimento, como é que daqui a 20 anos ele é capaz de produzir um conhecimento científico? Significa um conhecimento universal e necessário. São 2 qualidades. Sim. Por exemplo, se a gente diz assim, 5 mais 5 são 10. Necessariamente 10, não é 10,0001, não, é necessariamente 10. E isso vale para sempre. Qualquer coisa que tu contar nesse mundo vale. São essas 2 qualidades que o conhecimento científico tem. Então, por exemplo, pega a teoria da relatividade de Einstein. Serve para tudo aquilo que ela se destina. E é claro que, como é uma teoria física, ela está sempre aberta à crítica. Mas quando ela se constitui, ela tem esse âmbito de necessidade e generalidade. Então, o Piaget queria saber como é que o ser humano consegue produzir conhecimento científico. Se ele nasce ignorante de absolutamente tudo e mais, sem capacidade para conhecer. Tal maneira que tu pode fazer um sermão para um recém-nascido, ele vem aqui e rebate, né? Porque não entende absolutamente nada. Daqui a 2 anos, ele está falando. Daqui a 4 anos e meio, está começando a construir
raciocínios, ainda logicamente que não Claro. se aceita, mas está relacionando 3 conceitos. Claro, de um jeito que é do particular para o particular ou do singular para o singular. Ele não consegue universalizar. Daqui a 7, 8 anos, ele constrói aquilo cerebralmente, é do cérebro, é processamento do cérebro. 7, 8 anos em média. Todas as idades que o Piaget estipula são média, que pode ter crianças bem mais avançadas e outras bem mais atrasadas. Mas a média é ali, 7, 8 anos, uma criança consegue quantificar. E quantificando, ela consegue entender a numeração. Certo. Ela consegue saber agora que um número se refere uma determinada quantidade de objeto e não importa qual é o objeto que você está, aquele número significa sempre a mesma coisa. E ele só pode ser mudado por adição e subtração. Né? Certo. Então, a criança passa a entender isso. Daí ela abre o universo da matemática, porque daí por diante ela consegue ir entrando na matemática. Mas isso, professor, não querendo interromper o seu Sim. raciocínio, mas já interrompendo, né, como diria o Jô, mas isso tudo dentro de um estudo, acredito, do processo de aprendizagem. Do processo de algo que está, digamos assim, antes. A expressão que se usa é a priori. O que vem antes, não simplesmente o que vem antes como condição para o que vem depois. Então, o Piaget vai atrás disso, e essa condição é o desenvolvimento do conhecimento. A neurologia hoje, vários neurologistas comentando Piaget, dizem, não, ele já pensou nisso, ele já antecipou isso, o que a neurologia vem dizendo muito recentemente, que essas construções, que o Piaget chamou de construções de conhecimento, são organizações cerebrais que a criança vai fazendo sem saber, quando ela tenta entender o mundo que está ali. Por que uma criança pega um objeto e bota dentro do outro, e bota dentro do outro, e volta a botar dentro do outro? Ela quer entender como é que funciona. Por que ela vai botar uma coisa dentro de um objeto e não cabe? Ela tenta de novo, porque ela quer entender. E é assim, respondendo a isso, que o cérebro vai se reorganizando e criando organizações capazes de compreender aquilo que ela não compreendia antes. Então, esse é o trajeto da criança. Então, pelos 7, 8 anos, ela consegue entender a quantidade e usar os números, porque antes disso, ela papagaieia os números. Ela pode aprender a ordem, o que é bom, né? Contar, mas ela faz assim, né? 1, 2, 3, 5, 9, 14 e tudo bem. Tudo ok, perfeito. Depois, ali, quando chega a esse período, ela começa 1, 2, com cuidado, como eu acompanhei criança, 3, 4, 5, 6. Mãe, o que vem depois do 6? 7. 7, 8, 9. Mãe, o que vem depois do 9? Entende? Ela está preocupada, ela está suspeitando de alguma coisa aí. E daqui a pouco, semanas, ou 1 mês, 2 meses depois, ela resolve isso. Ou Perfeito, seja, professor. Ela que trabalha. Se ela não constituir isso, não adianta querer ensinar isso. Esse é o trunfo do Piaget. Perfeito, professor. E a condição dessa criança, né? As diferenças geográficas, as diferenças sociais se constroem da mesma forma diante dessa apresentação sua, desse raciocínio, dessa forma de Piaget observar? Ali é que está um ponto-chave. A sociedade dá condições para a criança ir atrás daquilo que a motiva, que a chama, que a instiga, que a desafia. Esse é o grande problema.
Então, olha, por exemplo, o bebê que nasce na favela, que tem o entorno dele? Qual é a formação dos pais? Tem pai presente? Que objetos ela tem para brincar, para manipular, para compreender como é que o mundo funciona aí? E agora olha na classe média ou classe alta. O bebê nasce. Qual é o entorno dele? Isso faz uma diferença brutal. O Piaget diz, falando da cronologia, que é quando o tempo em que acontece, esse tempo médio em que acontece grandes novidades no conhecimento, na capacidade de conhecer, ele falando da cronologia, desse tempo em que acontece, ele diz a cronologia é extremamente variável e ela varia em função do meio social, que pode acelerar, retardar e até impedir a manifestação de um estádio de desenvolvimento. Impedir o aparecimento dessa capacidade. Se tu olhas os analfabetos adultos com que Paulo Freire trabalhou, não é por nada que ele foi preso 2 vezes pela ditadura militar e depois conseguiu se exilar e salvar a vida dele. É por isso que ele é patrono da educação brasileira, né? Ele se observar atentamente a descrição que ele faz da capacidade cognitiva dos analfabetos adultos, sabe onde é que a gente situa? Numa criança de 8 a 9 anos e não poucos deles da criança antes dos 7 a 8 anos. Perfeito. Ou seja, não conseguiram avançar. Então acreditam que as coisas têm alma, que as coisas têm vontade própria, que está muito calor porque o sol quis se vingar não sei de quê. Exato. Esse tipo de coisa, assim, que se chama animismo, né? Sim. Que adultos professam, né? E que é próprio da criança antes dos 7, 8 anos. A criança tem essas crenças assim, ali, sobretudo dos 4 anos e meio a 7, 8 anos, em média. Professor, eu estava pesquisando aqui as minhas questões e lá atrás você falou na ditadura militar, nessa coisa do não pensar, eu entendi também como repetição de alguns conceitos, algo pronto. A gente precisa também, o próprio professor, as instituições, enfim, rever essa questão do aprendizado. E você fala, tem uma hora que você, em uma palestra que eu acompanhei, fala sobre realismo ingênuo. Eu acho que ele entra um pouco dentro do que o senhor apresentou. Eu gostaria de saber, né? Um pouco sobre isso. É acreditar que as coisas são como elas aparecem. Na verdade, não é, né? Por exemplo, você está andando numa estrada, daqui a pouco lá à frente, opa, tem alguma coisa lá. Tu passou, tem um acidente lá. Daí tu passa, só vê aquilo, diminuiu um pouco a velocidade, vê aquilo, tu já faz julgamentos. Aquilo que te apareceu, quem é o culpado, quem não é o culpado. Quando isso vai para a perícia, muda tudo. Muda tudo. E olhe lá, nem sempre a perícia consegue dizer tudo o que aconteceu, examinando aquilo que aparece lá. Então, a física avançou muito nisso. Tem um livro de um físico italiano, o Rovelli, o sobrenome dele, que se chama A Realidade Não É o que Parece. É um livrinho precioso, porque ele diz exatamente isso, refletindo com a física quântica. Aquilo que a gente enxerga é a aparência. O filósofo Kant já dizia que toda a realidade se compõe de fenômeno, são as aparências, e númeno, que são as coisas que a gente nunca consegue detectar tudo. Por mais que você estude um objeto, você nunca chega lá no
no âmago dele. Uhum. Sempre fica devendo. E diante desse exemplo que você traz, professor, da questão do acidente e o julgamento, nós precisamos trabalhar, acredito, né, esse processo de aprendizagem. Né, trabalhar mais a criança, talvez a intuição, enfim, é preciso talvez um novo modelo. Eu acho que você pode trazer isso. Eu acho fundamental isso. E esse modelo tem que estar assentado sobre o processo de desenvolvimento cognitivo. Quer dizer, como o sujeito vai construindo estruturas. E quando eu vou ensinar para alguém que eu dou uma aula, isso eu já notei há muito tempo e não sabia como responder a isso. Eu leciono uma matéria uma vez, 2 vezes, e eu vejo que 10 alunos de uma turma de 40 tiraram de letra. E os outros demoram 3 aulas. Tem outros que repetem semestre. Isso me aconteceu muito no ciclo básico da Unicinos, que tinha que ser aprovado naquelas disciplinas do básico para poder entrar no profissional. Tinha aluno que repetia disciplinas do básico 5 vezes e não era aprovado. O que estava óbvio lá? Não tinha construído estruturas para poder assimilar aquilo que o professor estava ensinando. E esta consciência a maior parte dos professores não tem. Perfeito, professor. Consciência. Aí eu faço esse link, né? Desculpa, mas o professor, ele precisa, acho que diante desse mundo de transformação, o mundo está sempre em transformação, eu diria ímpar. As coisas mais aceleradas, a tecnologia aí muito forte, com muita informação. E diante dessa transformação, o professor precisa conseguir observar, se atualizar e conseguir ainda tentar passar e perceber as dificuldades desse aluno. É complexo isso para o professor hoje. O próprio Piaget dizia que quanto mais se avança nessas pesquisas, mais complicada fica a função do professor. E é verdade. E é verdade. Você quer uma coisa mais complexa desse universo do que os seres humanos? Aquele ser humano que é bondoso, não perde ocasião de ajudar os outros, tal, e aquele que só quer matar os outros, eliminar, porque tem objetivos escusos lá. É só olhar as guerras. As guerras são isso, é a psicopatia galopante, digamos assim. Então, eu acho que isso, na formação dos professores, o mínimo que se pode fazer é botar isso no ar para os professores se antenar de que não é tão simples assim. Os neurocientistas dizem a maior complexidade do universo não está lá nos buracos negros ou não, está aqui dentro do crânio. É o cérebro humano. 86 bilhões de neurônios que podem fazer até 86 trilhões de conexões. Como é que o cérebro humano produz o pensamento? Perfeito. Esse é o grande mistério, continua ainda misterioso. Tem hipótese, daí entra a física, entra a matemática, entra a mecânica quântica, né, para tentar entender como é que é isso. Mas o importante que Piaget nos revelou é que se o indivíduo, um aluno, por exemplo, se ele não construiu para si, enfrentando problemas, resolvendo problemas, tendo oportunidade que a sociedade lhe deu para fazer isso, por exemplo, quando criança pequena, quando bebê, tendo um entorno de gente que fala, de gente que acolhe, de gente que dá colo, de gente que brinca, que traz objetos diferentes para o bebê manipular. Se ele não faz isso, se ele não tem isso, ele vai ter atrasos no desenvolvimento, porque o cérebro não vem pronto. Tem que exercitar, não é, professor? Exercitar. Tanto que os pais podem saber inglês, italiano, alemão,
espanhol, e o bebê vai ter que aprender tudo de novo. Tudo de novo. Isso não está no gene, não está no genoma. Ele tem que aprender. E para aprender, tem que construir previamente, a priori, estruturas capazes de assimilar essas línguas diferentes e a própria linguagem vernácula. Como é que uma criança aprende a falar português? Ouvindo os pais falar, ouvindo a mãe falar, ouvindo... E, claro, a voz, que é amigável, que é amorosa, que é convidativa, e não aquilo que em certos ambientes é extremamente hostil para a criança, que a criança vive se defendendo, se fechando sobre si, mas que ela possa se abrir para o mundo e vasculhar o mundo, que é complexíssimo. Você pode ir a vida inteira tentando desvendar as coisas, nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. Tudo. Mas vai conseguir o suficiente para ter uma vida boa, significativa, digna e assim por diante. Então, tem duas coisas: o entorno físico e social e a criança, o adolescente e o próprio adulto. Sim. Quando essas duas coisas combinam, vai embora. E o adulto precisa ter essa percepção também, já que ele vem de um outro processo, não é, professor? Eu diria assim, quando eu vejo televisão, especialmente a TV aberta, a bobagem que se circula aí, os pseudo-heróis que aparecem, né? Uma coisa impressionante. Que oportunidade se perde de poder botar no ar essas coisas. Os pais, por exemplo, são os primeiros pedagogos da criança, do bebê e da criança pequena. Ela só vai para a escola depois de muito tempo que os pais trataram com ela. E para a criança, 1 ano é muito tempo. 1 ano da criança, o cérebro elaborou coisas complexas. Com 2 anos, ela se torna capaz de assimilar a linguagem que está falada no ambiente. 1 ano e meio a 2 anos. Então, o cérebro da criança, olha, o tempo inteiro. Quando tu vê a criança brincando e tentando... Por exemplo, tem a minha neta de 1 ano e 4 meses, chega lá em casa, tem um cesto lá cheio de bugiganga. O que ela faz? Pega uma por uma e bota para fora. Uma por uma, até esvaziar. Por que ela faz isso? E todas as vezes que ela chegou lá, as últimas vezes, ela faz isso. Ela quer entender. Como é que isso é organizado? Ela não sabe isso, ela não tem consciência disso, mas ela é movida, porque se ela age, ela não age por capricho. Não, ela age porque quer compreender. E esta possibilidade de ter essas coisas disponíveis para poder fazer isso, e o adulto não responder só com xingações, tira a mão daí, não mexe aí. Não, se a criança quer mexer numa coisa, possibilita que ela mexa. Mas é vidro, como disse a minha orientadora de tese lá na USP. Ela quer mexer num cristal, então leva lá sobre a cama, né? E deixa a criança e fica presente lá. Mas dê a possibilidade para a criança mexer naquilo. Nós vamos impondo limites, que se fala muito da questão dos limites hoje, que isso abre para um campo, né, muito, muito amplo, mas talvez ultrapassar um pouco esses limites, né? E justamente esse ponto que o senhor traz, que é o ponto da curiosidade, do conhecimento, que o cérebro está buscando isso, né, professor? Ou seja, expressão da afetividade. Todo o conhecimento passa por isso. Ninguém conhece sem um motivo, que o Piaget chama de interesse. De repente surge um interesse por alguma coisa. A criança que passou ali não sei quantas vezes por um objeto desses, nem se tocou. Daqui a pouco ela olha para lá e quer pegar. Alguma coisa lá dentro chamou a atenção dela. Ela quer entender.
Então, esse móvel... Então, isso é que os pais, que são os primeiros pedagogos da criança, deveriam entender. E é óbvio, os professores têm que entender isso. Perfeito, Porque professor. eu acho que não há razão para deixar de lado uma teoria tão significativa quanto a de Piaget, que foi pensada e cada vez mais gente no mundo todo fez isso. Até o Japão tem uma sociedade Piaget. Olha só, não sabia, professor. Sim, que eles vão atrás, eles querem saber. O Piaget já há décadas chamou a atenção deles e eles foram à procura. E o Piaget foi um personagem realmente, as pessoas, especialmente um que trabalhou com ele, publicou uma coletânea de psicologia experimental em 9 volumes, publicado com o nome dos dois. É o Paul Fraisse, um francês, e o Piaget juntos. Esse Paul Fraisse, quando descreve o Piaget, ele descreve uma pessoa simplesmente extraordinária, né? Que, além de tudo, tinha um humor muito bom, que era bom conviver com ele. Isso me chamou a atenção, porque muitas vezes se apresenta o intelectual desse como cara fechado. Sériozão, né? Que não quer acha nada engraçado. Exato. Isso, vive lá acha que todo mundo é inferior. E o Piaget não era nada disso. Ele atraía gente. De tal maneira que quando ele morreu, tinha dezenas de grandes pesquisadores em torno do Centro de Epistemologia Genética de Genebra, fundada por ele. E ele foi uma pessoa socialmente muito presente, porque ele foi, durante 35 anos, o titular do Escritório Internacional de Educação de Genebra, que depois virou UNESCO. Olha aí. Olha só. E como participante da Unesco, ele escreveu um livrinho precioso sobre educação, que se chama Para Onde Vai a Educação?, em que ele pega a Declaração dos Direitos do Homem da ONU e comenta um por um sob o ponto de vista da educação. Olha só, professor. E nesse livro, por exemplo, tem uma crítica forte ao ensino de matemática, porque ensino de matemática, isso não vai nada contra os professores de matemática. Isso a gente não quer criar guerra aqui, os né? Que eu conheço, nem é só por isso, né? Porque os que eu conheço adoram a matemática, se esforçam, vibram com esse trabalho, mas não sabem disso que a psicologia inventou. Então, nesses pós-graduações que eu trabalhei agora no pós-graduação em informática na educação, quando eu apresento Piaget, esses caras que querem fazer software educacional, eles ficam encantados, porque eles nunca tiveram isso, porque sempre tiveram aquela coisa do behaviorismo, estímulo-resposta. O software tem que ser um estimulante. Por que se distrair tanto com o estímulo? Olha para a pessoa para ver como é que ela funciona. Isso é que fez Piaget. Ele não ficou olhando lá qual é o estímulo que funciona melhor. Não. Ele disse, se eu quero saber como é que a criança pensa, eu vou falar com ela. E às vezes quase que um resultado por repetição, que não é o que se quer, não é, professor? Exato. E pior, se usa a repetição sem a pessoa ter entendido. Tem um professor que diz... Eu fazia isso nas aulas de matemática. Você tem que repetir até estrebuchar no chão. Um professor de matemática universitário disse isso. Então, ele dá a aula e nem perguntou se o aluno entendeu ou não. Vai repetir. Vai repetir até estrebuchar no chão. E viu o resultado da prova, pressupõe, ok, aprendeu. Não, perfeito. Isso não é sinal de aprendizagem. Porque a aprendizagem é ter assimilado e ter, como Piaget diz, conhecer uma coisa é agir sobre o objeto. Você ensinou, digamos, multiplicação e divisão. O aluno tem que agir sobre aquilo, sobre multiplicação e divisão.
agir sobre o objeto, modificá-lo e ir em cima e voltar e retomar, movido por um interesse de conhecer. Aí tu pergunta, aqueles 40 alunos na sala de aula, todos estão interessados? Né? E se não? Então, e se não, o professor tem que mudar. E como é que se muda isso? Propondo problemas. Problemas que sejam do alcance desses alunos e que dizem respeito à vida deles. Perfeito. Porque daí mexe com as afeições, mexem com os sentimentos, né? E daí sim, daí se mobiliza. Se não tem essa mobilização do aluno, ele não aprende. Então pode repetir, eu pergunto assim, por que um pianista vai repetir 100 vezes uma partitura se ele não entendeu a música? Por que ele vai fazer isso? Pelo automático, né? Simplesmente pelo automático. Pelo automático. Uhum. Não entendeu a música. Eu tinha um professor de música no tempo que ele tocava lá no tempo de ginásio, que hoje é equivalente à segunda parte do ensino fundamental. Uhum. Ele tocava, naquela época, harmônio, né? Que é o piano aquele com as notas contínuas, né? E ele é o órgão eletrônico Sim. de hoje, né? Mas ele tocava como um burocrata. Quando ele tocava, não tinha graça. Quando um colega nosso, que tinha uma genialidade musical, assim, que se ligou àquilo desde criança, né? Quando ele tocava a mesma música, a gente, opa, A emoção estava ali, Sim, o entendimento estava ali presente. Sim, ele né? botava isso na música, na execução dele. Enquanto que o professor, que música, parece mais Perfeito. ruído do que é. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. Lux FM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade, toda a expressão. Are you ready? Lux FM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. Lux FM. Conectada com o que move você. Agora você traz, professor, diante dos estudos aí de Piaget, diante da sua fala também, uma complexidade, né, do próprio indivíduo, que nós temos aqui como base a pessoa, o indivíduo. Eu acredito, é isso que você está trazendo aqui para a gente. Se preocupar com a construção, como esse indivíduo está construindo a sua vida, né? E tamanha a transformação que a sociedade precisa ter para que a gente possa chegar nesse estágio ou avançar, não é, professor? E interessante que o Piaget nunca usa a palavra, não me lembro, não, ele usa de vez em quando a palavra indivíduo, mas a palavra que ele prefere é sujeito. Sujeito. E se tu olhar as pesquisas, porque nos numerosos livros dele, que chega a 60 livros, livros de pesquisa mesmo, com investigação da criança, ele não faz diferença nenhuma de idade, de sexo, de cor, de nada. Sujeito. São sujeitos humanos. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa convicção de que o que o indivíduo constrói é a condição para ele poder assimilar o mundo que está aí, ele ultrapassa todos os preconceitos. Perfeito. De tal maneira que não vê num livro dele. Olha, eu li uma boa quantidade desses que apresentam as falas das crianças e dos adolescentes. Não há um sinal para tu saber se é branco ou negro, se é branco ou preto, como se prefere hoje, se é menino ou menina.
E lá nos primeiros 3 livros dessa orientação toda, que são da década de 30 e de 40 do século passado, ele traz a observação dos 3 filhos dele. Durante pelo menos 2 anos, observações diárias. Isso dá aproximadamente 6 anos de notações diárias. Isso é um volume simplesmente impressionante de notas. E ali sim, ali ele usa o nome da criança, mas tu não vê um vislumbre, uma vírgula de que ele está dizendo que o menino é mais inteligente que as meninas. Não, ele será mais inteligente se ele responderá a mais problemas. Perfeito. E o que é problema para um bebê de 1 ano? O que é problema para um bebê de 4 meses? Né? Qualquer coisa, é a criança que indica o que é problema. Quando ela olha para uma coisa e quer agarrar aquela coisa, ali está um problema. Ela detectou um problema que ela quer resolver. Não é capricho. É interesse, é necessidade. Perfeito. E é isso que a gente precisa entender. Família e escola têm que entender isso. Porque senão nós continuamos a errar redondamente na educação. Eu acho que essas coisas são fundamentais. Então, é de fato o indivíduo que faz isso, mas no Piaget tu não detecta o individualismo. Já porque ele evita essa palavra para usar sujeito. Quem é sujeito? Um ser humano que nasceu com o genoma humano e que está em qualquer condição. Por exemplo, uma criança que nasceu cega. Nossa, um mundo de possibilidades de assimilar estímulo, ela não tem por causa disso. Então, ela tem que ser compensada para não ter retardos. A criança que nasceu surda, ela precisa ser compensada. O movimento de Braille, né, que a gente vê, inclusive, na Faculdade de Educação da URGS, aqui também deve ter, é uma coisa que cresceu bastante, mas está longe de... Por exemplo, eu não domino Braille. Agora, o meu filho, que foi fazer engenharia elétrica, ele teve uma disciplina dessas opcionais que ele escolheu, que foi Braille. Então, de repente, na rua, ele conseguiu dar um surdo, entra em contato com ele, ele conseguiu dar alguma resposta para ele. Então, os surdos têm o direito a esse intercâmbio social. Então, eles precisam muito mais atenção da sociedade do que os não surdos. Perfeito. Né? A mesma coisa para os cegos, a mesma coisa para os cadeirantes. Vale a mesma coisa para todos, porque vai depender da quantidade de enfrentamentos e da qualidade desses enfrentamentos, de probleminhas cotidianos que a criança detecta, formula como um problema. Se ela mostra interesse por um objeto, é que ela detectou um problema aí que ela quer resolver. Agora, isso em sala de aula também recai bastante para um professor, né? Porque você tem uma turma de 40 alunos. Como perceber, né, diante de todas as demandas, enfim, todos os problemas que a gente sabe que já existem, né, professor Fernando? Eu realmente fico meio travado em responder essa questão, porque no fundo é o seguinte: quem é que tem poder de ensinar para 40 crianças ao mesmo tempo? Ou para 40 adolescentes? Não tem, isso é uma farsa. Eu acho que é uma farsa institucional, porque nós olhamos a educação assim como treinamento. O professor ensina e o aluno aprende. O professor não quer nem saber o que o aluno vai fazer. É ele que tem que aprender. Eu ensinei e cumpri a minha obrigação. Não existe nada mais falso pedagogicamente do que isso.
né? É um intercâmbio contínuo, é um vai e vem contínuo. O Piaget chama isso de interação. Essa é a palavra-chave da sua teoria. A teoria dele, a teoria construtivista do Piaget, esse construtivismo, ou seja, a construção de capacidades cerebrais, de capacidades de conhecimento, se dá por interação. Na medida em que a criança age sobre o objeto responde, porque, por exemplo, ela vai levantar uma pedra dessa e não consegue. Daí ela se dá conta, a pedra é pesada. Ela não sabia. Ela vai aprender como? Por alguém falando? Não, essa pedra é pesada. Ela nem toma conta. Enquanto ela não agir sobre a pedra, ela não vai saber o que isso significa. Depois que agir, daí sim vai ter um tempo de linguagem, né, de elaborar isso linguisticamente, para ela poder dizer, a pedra é pesada. Esta pedra é mais pesada do que aquela. Esta é mais leve do que aquela. Esta é grande, esta é pequena, e assim por diante. Professor, e eu preciso trazer para o nosso bate-papo aqui, diante de toda essa sua explicação ótima, como é que o senhor observa, diante desse todo que nós conversamos agora, a questão da inclusão? Né? Qual a sua opinião sobre isso, diante desses exemplos, né, que são tão pontuais e diante dessa amplitude que é essa ideia? Né? Como que você observa a questão da inclusão nas salas de aula? Esse é outro problema sério, né, que realmente tem muitos professores que se esforçam muito para praticar isso. Mas tem professores que continuam amarrados lá nos velhos preconceitos, né? E aí, novamente, porque eu acho que o que o professor tem que ter na sua mente, no seu cérebro, portanto, vamos pegar a mente, na sua mente para onde nós caminhamos. E quem faz isso é a teoria. A teoria justamente nos dá essa direção. Eu não vou caminhar na direção da estimulação, eu vou caminhar na direção daquilo que faz bem para a criança. Eu não vou olhar se a criança nasceu na favela ou em berço esplêndido. Não, eu vou caminhar e a teoria me mostra isso. Por quê? Porque a teoria diz o sujeito constrói capacidades cognitivas na medida em que ele age sobre o meio. Esse meio responde como a pedra. A pedra diz para o bebê, isso aqui eu sou pesada. Mas ela só vai dizer isso para o bebê ou para a criança pequena quando a criança pegar a pedra, tentar levantar. Opa, não levanta. O que ela vai fazer? Vai fazer mais força. De repente vai se machucar porque a pedra escorregou em cima dela ou qualquer coisa assim. Então, isso tudo é aprendizagem. Mais profundo que aprendizagem. É desenvolvimento cognitivo. Então, isso vale para todos os seres humanos. Todas as crianças que estão nascendo agora vão passar por isso. Então, que a sociedade, que as instituições educacionais, e a primeira delas, que é a família, que elas saibam agir nessa direção. Que elas tenham minimamente os elementos para dizer a direção é esta. É claro que vão cometer muitos erros. Quem não comete mesmo sabendo? Estamos num processo de evolução, não é, professor? Não somos seres perfeitos, isso, claro. E a ciência está sempre cometendo erros. Ela comete 100 erros para chegar a um grande acerto. Então, a metodologia científica mostra isso. Então, eu acho que é essa coisa que a gente tem que ter presente. E basta algumas ideias bem apresentadas que já nos dão essa sensação. Ele diz, olha, não importa o que a criança tem ao seu redor, em primeira instância, importa como ela está agindo. Então, observa ela. Agora sim, apresenta objetos, apresenta coisas, leva ela para ambientes diferentes, leva ela para ambiente onde tem outras crianças, leva ela para ambiente onde tem adultos também.
Nós tivemos alunas, mães, que não tinham onde deixar sua filha ou seu filho pequeno. Levavam para a sala de aula. Olha. Tivemos, na faculdade de educação acontecia isso. Que não bom era isso. raro. E essa criança aproveitava muito. Sim, porque acabava E os alunos também, intercambiando, inclusive a minha esposa, que dava aula no mesmo lugar, levou o nosso filho pequeno para a sala de aula uma vez. E um aluno se encantou e começou a brincar com ele no nível dele. Aí ele adorou, né? Então, essa possibilidade de frequentar ambientes diferentes, como dizia já um pedagogo lá do século XVII, o Amos Comenius, o Comênio, ele diz viajar. Viajar é um mundo de possibilidades, né? Ver ambiente diferente, pessoas diferentes, objetos, casas, árvores, o mar, a praia, tudo diferente do que é o cotidiano. Isso tudo é aprendizagem. Essa aprendizagem impacta o desenvolvimento e desafia a criança, o adolescente e também o adulto. Eu ia perguntar justamente agora isso, professor. Vale para todos. Isso. Piaget tem, talvez, estudos nessa questão também do adulto, nesse exemplo que você traz, de buscar esse aprendizado também. Nós já aplicamos testes, inclusive alunos meus aplicaram testes que o Piaget aplicou para criança e adolescente, aplicaram em adultos. E a surpresa! Olha... Adultos que respondiam no nível da criança de 8 a 9 anos e não conseguiam passar daí. Então, saber que adultos frequentaram a escola e não conseguiram dar um salto de qualidade. Perfeito, professor. Para a gente finalizar, porque dá para ficar fazendo aqui horas o podcast, mas eu quero trazer uma questão. Lá atrás você falou sobre a questão da própria ditadura e o não pensar. Depois nós fomos conversando e você falou que os pais, né, são os primeiros pedagogos, né? A primeira informação, depois a criança vai para a escola e tal. Nesse meio tempo, nós temos aí as redes sociais. Nós temos essa informação toda, né? E você também fez um comentário sobre a questão do que é apresentado na televisão, né? Que a gente poderia aproveitar muito bem. Como que você observa esse momento, né, desses estímulos tecnológicos ou, enfim, essa nova babá aí das crianças que é a internet, né, nesse desenvolvimento, professor? É um problema? Você vê como algo positivo? Preocupante, muito preocupante. Por quê? Porque a criança, nos primeiros anos de vida, ela precisa manusear objetos. Ela não está preparada para o puramente simbólico. E as redes sociais trabalham com o simbólico. É imagens, é fotografias, é vídeos de tudo quanto é tipo, né? A criança não consegue decifrar isso. Só que eles são produzidos para ser só interessantes. Não tem mensagem nenhuma. De repente, um youtuber ou uma youtuber aí ensinando coisas que quando a gente olha assim, diz, que coragem! Como é que essa pessoa não suspeita que está dizendo tanta besteira em poucos minutos, né? Então, e mais, eles são feitos de tal maneira que o que passou não vale mais nada, tem que ir para o seguinte, tem que ir para o seguinte, tem que ir para o seguinte. E mais, com a inteligência artificial, isso chegou à enésima potência de que os algoritmos vão descobrindo qual é o gosto da pessoa. Sim. E daí vão dando uma avalanche de estímulos que a gente se pergunta, e o que vai dar? Essas crianças e adolescentes não pensam mais, são pensadas. Então, pela primeira vez na história dos testes de QI, desde o seu surgimento,
as novas gerações estão acusando um QI mais baixo que as anteriores. E isso soou um alarme nas pessoas que estão preocupadas com isso. E realmente é preocupante, porque é o princípio do prazer. Não pode mais ter desprazer. E a vida é prazer e desprazer o tempo todo, né? Eu enfrento um trânsito aí, é desprazeroso, mas eu preciso chegar em casa. Ai, que bom chegar em casa, né? Uhum. Então é desprazer e prazer o tempo todo. A vida é assim. E com as redes sociais, não, tem que ser sempre prazeroso. Isso não é vida. Isso é ilusão. E eu acho que as redes sociais estão produzindo, e com o aparato mais sofisticado da informática, a serviço desse ilusionismo que se dá a entender para a criança pequena já, e para o adolescente, e claro, para os adultos também, de que ali é que está o verdadeiro mundo. E não é. A criança não vai mais para o rio para pegar pedra e jogar no rio, não sabe mais o que significa uma pedra, o que significa uma água corrente, o que significa floresta, o que significa outros ambientes, o que significa uma orquestra de 70 instrumentos tocando junto e produzindo uma harmonia maravilhosa. Então, eu acho que há um ilusionismo no ar e tem muitos educadores que estão ambíguos frente a isso. Sim. Por quê? Porque não tem uma posição, não tem uma teoria que é capaz de criticar isso. E a crítica é exatamente isso. O ser humano evolui pelo que ele faz. Só em segundo lugar, pelo que dizem a ele quando dizem coisas que valem a pena. E se ele consegue assimilar. Mas é o fazer dele que produz evolução. E o fazer refletido. As redes sociais não dá tempo para reflexão. Já tem que partir para o outro. TikTok, então, é impressionante. É partir para o seguinte, porque aquele já foi, aquele não interessa mais. Uma outra forma de ditadura, né? É uma ditadura. Uhum. É uma ditadura que se estendeu. Não é por nada que as grandes ditaduras promovem isso com tudo. TikTok. Né? E por isso que nós temos que pensar nesse professor do amanhã também, mais essa, né? De hoje. De hoje, né? De hoje. E preparar também para o futuro. Com certeza, com certeza. Professor Fernando Becker, uma honra recebê-lo aqui no UXPlay Podcast. Muito obrigado por essa conversa super agradável, instrutiva. Aprendi muito hoje com o senhor. Muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast. Adorei tuas perguntas, são realmente desafiadoras e adorei participar desse podcast. Até a próxima, então, professor, e muito obrigado. Eu que agradeço. Você conferiu mais um episódio do UXPlay Podcast. Não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário e compartilhar o conteúdo. Os nossos episódios estão no YouTube e também no Spotify. Ou no @UXPlay, no Instagram, no TikTok, no Twitter, que agora é X, ou no Facebook. E você nos acompanha também na Rádio Comunicaverso. Um forte abraço, até o próximo episódio, até mais!